39, o Radar de Notícias está de volta para esse terceiro bloco. Olha, está aí na tela, sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Mandar um abraço para o nosso amigo Seu Manuel, que está sempre aí na audiência conosco. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio neste momento o doutor Gustavo Mesquita, ele que é delegado e agora candidato a vereador pelo Republicanos. Vou chamá-lo de doutor em respeito durante toda a entrevista, né? Mas é só porque se eu chamar que é senhor, vão falar que eu estou pegando Gustavo, pesado, né? Gustavo Cruz. Então vamos lá, Gustavo. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado André pelo convite, boa noite a todos que nos acompanham, é um prazer, uma honra estar aqui no Radar de Notícias e eu estou à disposição. Temos muitos assuntos para tratar, vamos falar sobre segurança pública, escola cívico-militares, a disputa dentro do Republicanos que promete ser acirrada, mas por ser um caso policial e tendo aqui um agente da polícia, eu queria começar a nossa entrevista pedindo para o senhor comentar o caso que exibimos instantes antes do senhor entrar, esse caso de acusação de tentativa de homicídio a um jornalista e um ex-assessor de um vereador. Qual a impressão do senhor sobre este caso? Perfeito. Bom, esse é um caso que deixou a todos estarrecidos, essa agressão covarde contra duas pessoas, personalidades da política e do jornalismo da cidade, que são o Kaique Marcati e o Valdir Pimenta. Isso ficou notório. Extravasou as fronteiras de Guarulhos, foi noticiado em veículos de mídia do estado e talvez até do Brasil. Eu tão logo tive notícia do caso, eu me desloquei até o HMU, onde as duas vítimas estavam sendo tratadas, tinha acabado de chegar, para dar para elas o amparo, primeiro, pessoal, são duas pessoas que eu conheço, e também todo o suporte de âmbito policial. E aí eu acredito que é muito importante a gente fazer esse destaque. Fatos como esse, primeiramente, não estou entrando no mérito da questão da disputa entre este ou aquele grupo político, muito menos de partido ou ideologia. Mas qualquer espécie de violência deve ser rechaçada. E a violência, dentro do âmbito, do contexto político, à beira de um processo eleitoral, que é algo que a gente deve resguardar para que a gente tenha tranquilidade, paz, para que transcorra com naturalidade, é algo muito grave, é algo de fato muito grave, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista jurídico, político, social. Então a gente tem que rechaçar isso. Fui lá, ofertei o meu apoio, orientei, encaminhei eles adequadamente para as vias policiais, que eu tenho certeza vão dar conta de apurar. O inquérito policial já foi instaurado, está em trâmite lá no 5º DP, sob a natureza de tentativa de homicídio. Meu colega delegado Fulvio Meca tipificou sob essa natureza. Concordo com essa tipificação, por quê? Por conta do material utilizado, o meio utilizado e a sede das lesões. O meio utilizado foi um pedaço de caibro, um cabo de enxada, né? Um material bastante forte, pesado, e a sede das lesões na cabeça. Eu fui lá, tive contato com eles, são lesões sérias, lesões graves. Então quem dá paulada na cabeça de alguém, no mínimo está disposto aí a um dolo eventual. Dolo eventual é o quê? Você não tem a intenção direta, mas você sabe que aquele resultado morte pode ser produzido e você não se importa simplesmente. Então ali há, no mínimo, um dolo eventual, então está correta a tipificação. E inclusive, eu digo aqui que os dois deram muita sorte, eu não acredito em sorte, eu acredito em Deus, mas Deus estava presente ali no momento e eles conseguiram se safar da continuidade das agressões, porque os seguranças lá da padaria interviram e conseguiram cessar as agressões. Caso contrário, eu acredito que o destino de ambos poderia ter sido muito pior, infelizmente, né? Então, eu vou continuar acompanhando esse caso e, como já disse, faço questão de ressaltar. Antes de ser candidato, sou policial. Como policial, meu dever é zelar pelo cumprimento da lei, especialmente agora nessa fase de eleições, em que a gente deve zelar, novamente, pela tranquilidade, para que as eleições ocorram de maneira pacífica, com isenção, e nesse sentido, independentemente de partido, de política, de qualquer ideologia,
eu me coloco inclusive à disposição de todos os candidatos que estejam de alguma maneira sofrendo algum tipo de violência ou na iminência de sofrer qualquer ameaça, porque nesse sentido eu vou continuar atuando como policial, como cidadão guarulhense, porque não é admissível que fatos como esse ocorram na nossa cidade. A gente tem que deixar muito claro que Guarulhos não é terra de cangaço, isso é coisa de cangaceiro quem fez isso. Não estou de maneira alguma apontando o dedo para um ou para outro lado. Os responsáveis vão ser identificados e vão ser punidos, eu não tenho dúvida disso. Agora, o que a gente não pode é conceber esse tipo de coisa na nossa cidade, a gente tem que mostrar que Guarulhos não é terra de cangaceiro, é terra onde impera a lei, a ordem, a segurança, o Estado de Direito. Concordo com as palavras do senhor e acho que é importante a iniciativa de se colocar à disposição de candidatos que venham a ser vítimas de agressões ou até de ameaças. Mas vamos então entrar na pauta, o motivo pelo qual estamos aqui, que é ouvi-lo sobre as propostas, a sua empreitada tentando chegar ao Legislativo guarulhense. Em 2022, para quem não se lembra, o Dr. Gustavo disputou a eleição para deputado estadual, tentando uma vaga na Alesp. E agora, em 2024, ele busca uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores. Queria que o senhor falasse, claro, sobre por que decidiu se candidatar, mas mais do que isso, o que aprendeu em 2022 que serve de lição, de aprendizado para eventualmente não repetir em 2024 para chegar ao Legislativo? Muito bom. Bom, primeiramente, a motivação de estar buscando no momento uma vaga na Câmara Legislativa de Guarulhos, a segunda maior Câmara de Vereadores do Estado, com o objetivo de buscar uma arma. A política, para mim, ela é um instrumento para a gente chegar mais longe naquilo que a gente pretende. Nunca vi a política como um objetivo, um fim em si mesmo. Ela é um meio. E quando se tem, como eu tenho, propostas, quando se tem objetivos, se tem bandeiras, chega a determinado momento que você precisa, você sente necessidade da política como uma forma de você chegar mais longe. Então, vou dar um exemplo. Aqui em Guarulhos temos combatido muitos pancadões, a perturbação ao sossego de uma maneira geral. E eu sinto cada vez mais que somente pelo âmbito policial a gente fica limitado. Eu não consigo chegar até onde eu gostaria, atender todas as demandas com a velocidade e com a complexidade que a população de Guarulhos exige e merece. Então, a política se apresenta como um meio nesse sentido para a gente trazer as nossas propostas e, por exemplo, nesse caso dos pancadões, tenho propostas para a gente reformar a nossa lei do silêncio. Nossa lei do silêncio é de 1967, extremamente retrógrada, obsoleta, época da vitrola. Imagina quando a gente comparar o potencial sonoro na época da vitrola com o potencial sonoro que nós temos hoje aí, aqueles paredões. E a lei ficou estacionada, os nossos representantes dormiram. Quem não dormiu foi a população, né? Exato. Que vem sofrendo, sofre cada vez mais com a perturbação do sossego, que é algo epidêmico aqui na nossa cidade. Virou uma epidemia aqui em Guarulhos, a perturbação do sossego, os pancadões e todas as outras modalidades. Então, a política ela se apresenta para mim dessa maneira. Para mim, é missão, é uma maneira da gente chegar mais longe. Eu amo a minha profissão, amo ser delegado de polícia, ser policial, é o que eu gosto, o que eu sei, o que eu quero fazer. Poderia ficar onde estou hoje no GOI, departamento que eu sempre quis trabalhar, grupo de operações especiais. Mas eu vejo a necessidade de ter a política como uma forma da gente chegar mais longe nessas nossas bandeiras, nessas nossas causas. Segunda parte da pergunta, não esqueci, o que eu aprendi em 22, que utilizaria agora. De certa maneira, algo que eu já tinha como concepção, mas que se reforça cada vez mais em mim, é que a população ela busca representantes que tenham coragem para fazer a diferença. A população cada vez mais ela busca a verdade nos seus representantes. O que a gente observa, não só em Guarulhos, na política em geral, são candidatos, parte desses candidatos de representantes políticos que insistem em fazer a mesma velha política cansada, emofada. E veja, eu não gosto de falar em velha ou nova política, eu gosto de falar em boa ou má política. Então, determinadas práticas que imperam e seguem imperando aqui na nossa cidade, por exemplo, dessa velha política em campanha, a gente vê novamente, a gente circula no meio político e fala aí, olha, poxa, fulano vai gastar tanto no dia. Como no dia, né? Isso não é admissível.
boca de urna, isso é crime. A gente não pode mais admitir esse tipo de coisa. E o que eu percebo é que cada vez mais a população ela busca representantes que queiram trazer propostas, que tenham vontade real de fazer a diferença, de trabalhar pela cidade, de trabalhar pelo povo. O político, em última análise, ele é um legítimo representante e funcionário do povo. A gente, quando está lá exercendo um cargo de mandato político, nós estamos em razão daqueles que acreditaram em nós. E, nesse sentido, a gente vai ter que dever sempre satisfações. O político existe para ser cobrado, não bajulado como alguns acreditam. Então, eu acredito sinceramente que essa maneira de ver a política, como eu tenho feito, como eu tenho levado a nossa mensagem, e talvez eu sinto com muita satisfação o apoio da população em relação ao nosso projeto, e esse apoio se deve a essa nossa maneira de enxergar a política como verdade, como trabalho, como resultado, e assim a gente vai continuar até o final. Queria ouvi-lo sobre a escolha pelo Republicanos. É um partido que abriga 6 vereadores. Nós sabemos que nas eleições, via de regra, há uma altíssima taxa de reeleição, 70%, 80%. O senhor já tem a experiência na eleição de 22, tem um trabalho, gostem ou não da atuação do senhor, é um rosto conhecido na cidade. Como que está essa disputa dentro do Republicanos? O que o senhor pode falar? Se sente amparado pela direção do partido e o quanto o fato de estar disputando uma cadeira com quem já tem mandato, 6 vereadores, o motiva? Bom, a minha escolha pelo Republicanos, ela se deve por alguns fatores, né? Primeiro, quando a gente começa a analisar o partido que a gente vai integrar, eu acho que a primeira análise que deve ser feita é em relação ao direcionamento ideológico. Eu sou uma pessoa de posicionamento. Para mim, quem gosta de muro é gato e caco de vidro. Eu tenho posicionamento em tudo aquilo que eu faço e como pessoa pública, como pretenso político, eu tenho a obrigação de deixar claro esse posicionamento para aqueles que me acompanham, que acreditam em mim. Então, o meu posicionamento é de direita, conservador, defendo os valores da família, os princípios cristãos. E então, é nesse sentido a primeira decisão. Eu olho para os partidos que defendem, em tese, ao menos esses mesmos valores. Feita essa primeira análise, esse primeiro filtro, a gente passou a analisar algumas legendas, recebi com muita honra convite de praticamente todas, e sou muito grato a isso, mas acabei optando pelo Republicanos, primeiro porque eu tenho uma ligação muito forte com o governador Tarcísio. Tenho uma relação de contato pessoal com ele, apoiei muito, porque acreditava e sigo acreditando no seu potencial, no seu governo. Por conta disso, trabalhei durante um ano no gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Estado, junto ao secretário Derrite, secretário adjunto Dr. Nico. Santista, Dr. Nico, hein? Roxo. Muito bem, um abraço para o sofredor, mais que corintiano. Hoje em dia está difícil de saber. Mas, então a escolha se deveu muito nesse sentido. Foi me dado também uma boa recepção, bom acolhimento pelo nosso xerife Jorge Wilson, que sempre me tratou também com muito respeito e respeito muito. Conversamos a respeito do seu plano de governo para a segurança pública e nessa conversa que foi decisiva para mim, ele deixou muito claro que a segurança pública teria um espaço de destaque dentro do seu plano de governo, me convidou inclusive para participar da redação desse plano de governo. E eu senti essa verdade, senti que estaria presente ali todos os elementos que seriam importantes para mim, antes de qualquer outra análise pragmática. Faria sentido, e como faz sentido, pela ideologia, pelo programa de governo do candidato Jorge Wilson, e é por isso que eu lá estou. Com relação à disputa dentro do partido, todos sabem aí que é um partido que traz aí, de um lado, um potencial muito grande de votos, de cadeiras, disse aí, eu não sou longe de ser um analista político, um expert em política, pelo que se diz aí é que se faz ao menos 6 cadeiras, né? E nós temos também candidatos muito fortes, temos 6 vereadores presentes, além de outros candidatos fortes. Mas eu tenho comigo também que eu não costumo olhar para o lado, isso eu carrego como filosofia em tudo que eu faço na vida. Acho que quando a gente olha para o lado, a gente perde tempo. Para trás, então, nem pensar. Eu olho para frente e assim eu vou continuar trabalhando, olhando para frente, fazendo o meu trabalho, respeitando todos os demais,
mas que cada um faça o trabalho e o eleitor faça a sua escolha. No final das contas, é isso. O poder está com o eleitor. Se você tiver um determinado número de votos, uma votação expressiva, seja qual a legenda for, você vai chegar lá. Então, estou muito tranquilo em relação a isso. 18h54, se você estiver gostando dessa entrevista, compartilhe, deixe seu like no YouTube, mande sua pergunta para o Dr. Gustavo Mesquita. Ainda vamos seguir aqui a nossa entrevista, já vou deixar aquele recado. Vocês sabem que a partir das 19h nós entregamos o programa na TV, mas nós seguimos aqui nas redes sociais. Então vamos esticar o programa com o delegado Gustavo Mesquita mais alguns minutos, porque ainda temos muitas perguntas a fazer ao nosso convidado. Pegando então carona no que o senhor disse sobre esse convite do Jorge Wilson para elaborar, participar da redação do plano de governo na área da segurança, queria seguir nesse assunto que eu acho que é importante. Se você pudesse dizer ao Jorge Wilson a prioridade 0 na área da segurança pública, qual seria e por quê? Se a gente puder escolher um elemento dentro da política de segurança pública, da área da segurança pública, que não pode faltar em nenhum governo, é coragem. É coragem de enfrentar de frente a criminalidade dentro e fora da política, inclusive. Hoje nós assistimos, eu sempre denunciei bastante essa situação, não só em Guarulhos, em São Paulo. Nós assistimos com tristeza e muita preocupação o envolvimento do crime organizado com a política, essa simbiose que existe muitas vezes do crime organizado com a política, com as instituições, com o poder público em geral. E quando a gente chega nesse ponto, é algo muito preocupante. Então a gente não pode deixar de lado, de maneira alguma, combater a criminalidade na linha de frente, assim nós faremos, não daremos trégua à criminalidade dentro de Guarulhos, nas ruas, na linha de frente. Aliás, faço aqui um compromisso. Aproveito a sua audiência para fazer esse compromisso público. A minha intenção, caso eleito como vereador, é seguir trabalhando também como delegado de polícia. Eu serei o primeiro vereador, se assim for a vontade do povo, em Guarulhos, que continuará exercendo as funções, as atividades policiais. Continuarei atuando nas operações, na linha de frente do combate ao crime. E também como vereador. Dessa maneira, eu acredito que um lado vai fortalecer o outro. A política vai fortalecer a minha atuação policial e vice-versa também. Isso vai nos dar mais força para a gente chegar mais longe nas nossas causas, né? Então, é a coragem para combater o crime nas suas mais diversas modalidades, desde o menor até os crimes mais graves, até o crime do colarinho branco, de que muitas vezes passa despercebido, mas que tem um potencial lesivo, muitas vezes até maior. O criminoso que está dentro da política talvez seja o pior deles, porque ele utiliza a confiança que a população lhe entregou para se virar contra a própria população. E quando a gente fala na rua, a gente fala de roubo de tostão, que tem que ser combatido também. Na política, é roubo de milhão, talvez às vezes de bilhão, né, em alguns casos. Exato. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. E então, um elemento que não pode faltar, coragem. Coragem para combater o crime em todas as suas formas, em todas as suas modalidades. No âmbito municipal, o governo Guti teve coragem para fazer isso? Olha, eu acredito que sim. Eu acompanho de perto o trabalho de todas as forças policiais. Hoje, por exemplo, estive com o secretário Márcio Pontes, pessoa que eu admiro, extremamente competente, à frente da nossa Secretaria de Segurança Pública, da Guarda Civil Municipal, que tem uma atuação importantíssima, mas sozinha não consegue fazer tudo. Nós precisamos de uma simbiose, de uma integração entre todas as forças policiais, entre inovações legislativas, atividades de zeladoria são fundamentais quando se fala em segurança pública em âmbito municipal. Importante até esclarecer, muita gente questiona, poxa, mas não, peraí, atribuição de segurança pública é atribuição do Estado, do município, vamos até esclarecer isso. Do ponto de vista constitucional, a segurança pública é responsabilidade e atribuição do Estado. Isso. Por quê? O Estado chefia as polícias estaduais, polícia militar, polícia civil, governador do Estado é que chefia essas polícias. Agora, o que não quer dizer que o governo municipal, que o município não possa atuar em termos de segurança, de combate à criminalidade, de garantir uma percepção de segurança. Pelo contrário, há muito que se pode fazer em âmbito municipal. Aliás, ao contrário, a segurança pública começa no município. Ela começa como? Na zeladoria, por exemplo. Eu sou muito fã da teoria das janelas quebradas, que eu quero aplicar aqui na nossa cidade de Guarulhos.
A teoria das janelas quebradas originou a política de tolerância zero, que foi aplicada em Nova York dos anos 90, com o prefeito Rudolph Giuliani, que conseguiu estancar a violência epidêmica lá em Nova York naquela época. O que diz a tolerância zero? Que nós devemos combater todos os comportamentos ilícitos, desde o mais simples, desde uma pichação, desde um vandalismo, porque são esses comportamentos mais teoricamente simples e banais que levam a comportamentos mais graves. Quando ocorre uma situação de vandalismo, por exemplo, uma janela de um prédio público é quebrada, ou quando a iluminação está faltando, quando o mato numa praça pública sobe e o Estado, a municipalidade não toma conta daquilo, não toma providência, a sensação que se passa para a população é de ausência do poder público. O poder público abandonou. Isso estimula o ser humano, é comprovado por essa teoria, que estimula o ser humano a seguir delinquindo e praticar cada vez crimes mais graves. Então a gente tem que tratar desde do crime mais leve, em tese, do comportamento ilícito mais leve até os mais graves. Então a gente vai aplicar aqui em Guarulhos, eu vou defender isso e tenho planejamento, propostas nesse sentido, de aplicar a política de tolerância zero contra o crime aqui na nossa cidade de Guarulhos. 19 horas, a partir de agora, você nos acompanha pelas redes sociais, venha participar da nossa entrevista, conferir o que o Gustavo Mesquita, delegado, tem a dizer sobre os principais problemas da cidade. Como que o senhor acredita que um vereador, voltando inclusive, o senhor trabalhou no Palácio dos Bandeirantes ali no governo, como que o vereador Gustavo Mesquita pode ajudar, por exemplo, no diálogo, numa cobrança, para que o governo do estado traga para a cidade de Guarulhos mais delegacias da mulher, por exemplo, que foi um assunto que da sua entrevista aqui da última vez que esteve conosco? Que inclusive está no nosso plano de governo, está entre as minhas propostas redigidas, já no nosso material de trabalho, que já está impresso, a ampliação das DDMs, as Delegacias de Defesa da Mulher, 24 horas aqui em Guarulhos. Bom, eu acredito, novamente, que um vereador, em termos de segurança pública, apesar de você não ter essa atribuição específica de influenciar na valorização das polícias, no fortalecimento das polícias, da reposição do efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, que a gente precisa, você pode, por exemplo, lutar pelo fortalecimento da nossa Guarda Civil Metropolitana e, nesse sentido, meu objetivo como vereador é transformar, de fato, a Guarda Civil Metropolitana em polícia municipal, algo que já ocorre de fato, aí uma discussão jurídica envolvida, mas eu acho que a gente já deve iniciar desde já, trocarmos esse nome, Polícia Municipal de Guarulhos, investir em tecnologia, treinamento, temos uma excelente guarda hoje, mas investir ainda mais em equipamentos de tecnologia de ponta, criar a polícia de drone, aumentar ainda mais o monitoramento por câmeras, a muralha tecnológica, como se fala, muralha GRU, temos também a muralha paulista, ampliar a tecnologia. Pretendo, gostaria e acho que é possível, vou lutar muito por isso, para a gente dobrar, mais do que dobrar o efetivo da nossa Guarda Civil Municipal, hoje em torno de 800 guardas, policiais municipais, a gente transformar isso em 2.000 policiais municipais. E além de tudo isso, eu acredito que um vereador de uma cidade como Guarulhos tem um potencial muito grande em relação à sua voz, como eu disse, a segunda Câmara Legislativa do Estado. E esse potencial, creio eu, sempre foi muito subutilizado. O vereador, ele pode, não só pode, como deve utilizar a tribuna, a sua imunidade, para deixar claro, se manifestar em relação a todo e qualquer assunto, independentemente de ser de âmbito municipal ou não. E nesse sentido, eu acredito que nós temos condição, enquanto vereadores, de influenciar as políticas públicas estaduais e até mesmo federais. E é nesse sentido que eu também pretendo usar a tribuna, usar a força, a representatividade, a imunidade de um vereador de uma cidade como Guarulhos para influenciar positivamente as políticas públicas estaduais e até mesmo nacionais naquilo que a gente defende. Voltando para a questão dos pancadões, que caracteriza bastante a sua atuação, eu queria ouvi-lo porque o senhor falou sobre a mudança na lei do silêncio. Como seria isso? Porque eu acho que, mais do que falarmos, vou lutar para tentar acabar com os pancadões, que é claro que acho que é uma questão que vai muito além da vontade pessoal sua ou de outros agentes de segurança, acho que do ponto de vista legislativo eu queria ouvi-lo sobre isso. Como seria essa mudança? O que você propõe sobre esse assunto? Perfeito, muito bom. Então, além da lei do silêncio, o que a gente também precisa rever é o nosso código de posturas. Uma coisa está muito ligada à outra. Nosso código de posturas também, a meu ver, é muito leniente, passou por uma reforma recente,
mas acredito que pecou em vários aspectos, como, por exemplo, no poder de polícia municipal, de polícia administrativa, que foi retirado da Guarda Civil Municipal, concentrou somente na SDU. Acredito que a gente tem que dar condições para a Guarda Civil Municipal, realizar a fiscalização, também as autuações, ter requisitos mais rigorosos, como, por exemplo, para a abertura de estabelecimentos do tipo adega. Hoje, nada contra as adegas, sempre faço essa ressalva. Tem aqueles que trabalham corretamente e nós respeitamos. Agora, a gente tem que combater aqueles que trabalham errado, até mesmo para beneficiar quem trabalha correto. E o que a gente não pode conceber é uma situação como a gente tem hoje, em que se abre uma adega, um estabelecimento que se vende bebida alcoólica, que é algo que é controlado no mundo inteiro, onde se abre pela internet. Hoje, pela internet, em Guarulhos, você consegue abrir uma adega. Para algumas coisas, é importante a desburocratização. A gente tem que lutar por isso, eu defendo. Para outras, a gente tem que ter requisitos rigorosos, como no caso da venda de bebida alcoólica. O que a gente não pode conceber são estabelecimentos como esse, do tipo adega, funcionando muitas vezes 24 horas por dia, 7 dias por semana, vendendo bebida para pessoas que permanecem no local fazendo fluxo, fazendo pancadão, às vezes colocando mesas na calçada, até às vezes já vi situações que tem até sofá colocam na calçada, porque nós sabemos que as adegas só podem vender bebida para a pessoa consumir em outros locais. Então eu acredito, com todo respeito, que a gente tem que reforçar a fiscalização e, de outro lado, e aí entra a questão da lei. Os requisitos e também a multa, as autuações. É muito importante que doa no bolso. Nesse sentido também, a lei do silêncio. Para a pessoa que desrespeite a lei do silêncio, que tenha multas pesadas, multas severas. Porque o crime de perturbação ao sossego, por si só, muitas vezes a pessoa é um crime que é de menor potencial ofensivo, bem da verdade é uma contravenção penal. A pessoa sabe, às vezes já tem uma extensa ficha criminal, vai lá para a delegacia, vai assinar um termo de compromisso e vai sair pela porta da frente. Agora, se doer no bolso, perfeito, se a gente fechar aquele estabelecimento, começa a incomodar e a pessoa vai rever o seu comportamento. Então, são diversos pontos que eu poderia trazer aqui, e tudo isso está aí já, inclusive, reduzido a termo nas nossas minutas de projeto de lei que eu tenho. Em breve eu vou trazer à disposição de todos. Mas tem muitos projetos e muitas coisas que a gente pode e pretende, vamos atuar para garantir a paz, a lei e a ordem. Esse é o meu lema, paz, lei e ordem em Guarulhos. 19.6, delegado, eu queria ouvi-lo também sobre a questão das escolas cívico-militares. Já trouxemos aqui no nosso programa que nós estamos num período de consulta pública à comunidade da educação para adesão ou não ao modelo de escola cívico-militar. Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu sou extremamente favorável ao modelo de escola cívico-militar. Tenho também defendido já há algum tempo essa causa, até antes mesmo da aprovação da lei estadual de iniciativa do governador Tarcísio. E recentemente, depois da aprovação dessa lei, que autoriza definitivamente a implantação da escola cívico em todos os municípios, em toda a rede pública estadual, eu lancei também um abaixo-assinado, já conta com mais de 5.000 assinaturas, que mostra o forte apoio popular que isso tem, como uma opção, e deixando isso muito claro. Ninguém está dizendo que toda a rede pública estadual vai se transformar em escolas cívico-militares. Mas algumas delas, como aqui em Guarulhos foi feita uma consulta pela Secretaria de Educação, e 7 se manifestaram. 7 escolas cujos pais, cujas famílias, em sua grande maioria, aprovam colocar seus filhos, querem colocar os seus filhos nesse modelo de escola, que eu sou a favor. E por que eu sou a favor? Porque, primeiro, eu acredito que cada vez mais o que a gente sente falta nas nossas escolas é um modelo de ensino que forneça não só a escolaridade. O que é a escolaridade? É português, matemática, biologia, química. Mas a gente precisa fornecer valores, princípios, moral para os nossos alunos. Isso está faltando. Às vezes as pessoas falam, mas isso é dever da família. E quando a família não transmite? Quando a pessoa cresce numa família, às vezes, por vários motivos, fragilizada, desestruturada. Então, eu não vejo mal nenhum em o Estado complementar esse papel. E deixando bem claro, muitas vezes as pessoas também confundem, motivadas aí por fake news que estão sendo propagadas, em parte aí pela PUESP, sindicatos que dizem defender os professores, mas na verdade estão a serviço de determinados grupos de política partidária, ideológica, que lançam narrativas falsas, como se o militar vai tomar o lugar do professor. Não tem nada disso. A didática no modelo de escola cívico-militar, ela permanece com o professor. Não muda nada. Apenas a parte disciplinar é que vai para os militares.
E isso traz também a vantagem da gente ter mais segurança. Hoje a gente tem, infelizmente, comprovado, escolas que funcionam aí com biqueiras na porta da escola, pessoas vendendo drogas na porta das escolas. Eu tenho certeza que no modelo escola cívico-militar, onde os militares estão responsáveis pela disciplina e segurança, isso não vai acontecer e as nossas crianças, os nossos jovens vão estar mais protegidos. Delegado, preciso liberar o senhor, sei que o senhor tem uma outra agenda, a produção já me avisou, queria agradecer pela sua presença. Muito obrigado por expor de forma bastante clara muito sobre segurança, que é um assunto do dia a dia das famílias. Vou passar a palavra para o senhor mandar o seu último recado. Muito obrigado, conte com o Radar de Notícias e boa sorte nessa empreitada na eleição desse ano. Muito obrigado, André, obrigado a toda a equipe do Radar de Notícias, obrigado a todos que nos acompanham. Quero agradecer ao crescente apoio que eu tenho recebido desde que eu anunciei a minha candidatura a vereador por Guarulhos e dizer que a gente tem que trabalhar cada vez mais tendo em vista aquilo que a gente tem de mais importante. Independentemente de ideologia, independentemente de posicionamento partidário, a gente tem que buscar o resultado, a gente tem que buscar os nossos valores. Eu acredito que os valores essenciais que a gente tem que ter na nossa sociedade é família, princípios cristãos, que independentemente de religião, são princípios universais. Amor ao próximo, solidariedade, liberdade. Então, isso a gente vai continuar defendendo e a segurança é um meio para a gente alcançar tudo isso. Para a gente defender a família, defender o trabalhador. Porque uma coisa é certa, a população não aguenta mais conviver com tanta impunidade. E a gente, seja na polícia, seja na política, membros do poder público, a gente tem o compromisso, a gente tem a obrigação de olhar por essa população, de olhar pela vítima, que está à mercê da criminalidade, que está vulnerável, e a gente tem essa obrigação. E é nesse sentido que eu vou continuar lutando, seja como policial, seja como vereador, ou como ambos, atuando como vereador e delegado, que é a minha intenção. Muito obrigado pela sua presença, espero que vocês tenham gostado da entrevista, compartilhe, fique ligado nos nossos cortes, aquelas respostas mais curtas e mande sua pergunta também, depois a equipe do doutor com certeza vai dar uma atenção ao chat.